Bom dia, meus amores, bom dia, seres de luz, bom dia, almas cebosas deste planeta. Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade Consciente, inclusive o Frajola Chorão, que acabou de chegar aqui. Então, gente, há vários dias eu vinha falando sobre que eu deveria gravar um vídeo sobre o perdão. Só um pouquinho, gente. Vem cá, tá, mamãe, vem. Sujeira. Olha, gente, como ele é lindo. Não quer ficar aqui? Vai passear? Então vai. Derrubou o microfone aqui, deve ter feito um barulhão aí, né? Mas enfim. Então, gente, há vários dias eu venho falando pra vocês que eu deveria falar sobre o perdão, né? Mas é difícil falar sobre perdão com tantas coisas que às vezes a gente tem que perdoar diariamente. Porque falar da boca para fora, eu perdoo, é fácil. O difícil é você viver esse perdão diariamente. Eu estava questionando a espiritualidade um tempo atrás porque eu percebi eles afastados de mim. Se eu estou cultivando mágoa, má água, como que eu quero que alguma espiritualidade que vibra sutilmente chegue perto de mim se eu estou densa? Então eu entendi isso. Mas o pontapé final ali para fazer esse vídeo foi um quadro, na verdade um desenho, que eu recebi lá no posto de saúde, que uma amiga minha me levou antes de ir embora. Ela se mudou para Santa Catarina e falou que esse desenho tinha sido mandado para mim. Então eu levei um susto a hora que eu vi, mas assim foi um sentimento de muita gratidão também, né? É esse aqui, gente. Ai, que difícil, assim. Oração do perdão. Jesus, Divino Mestre, perdoai-nos os nossos erros, nos ampare, nos encaminhe, nos oriente, nos ilumine e nos encaminhe. Assim seja. Amém. Então, eu ganhei esse quadro lá, né? É pintado à mão, foi um desenho feito com giz de cera na mesa de apometria. Foi a Maria, lá da apometria, que desenhou. Até quando eu recebi o desenho, eu mandei para ela. E ela falou para mim assim, eu conheço esse desenho. É porque ela que desenhou. Então, assim, muita gratidão. Veio e calçou como uma luva no tema que eu estou estudando há vários dias. Tá? Então, eu vou tentar falar um pouquinho, segundo o Espiritismo, segundo o Senhor Divino Mestre Jesus, né, nos ensinou. E de um lado também espiritualista, falando, por exemplo, o budismo diz que a gente não precisa perdoar, porque quando você faz mal para o outro, você já adquiriu o karma, então o próprio universo vai te corrigir, então você deve deixar para lá. Mas o que não deixa de ser uma forma de perdão também, porque se você não deseja mal e deixa para lá que a pessoa viva a vida dela, você perdoou, porque você não está ali fazendo mal para ela. Sabe qual é o perdão mais difícil que a gente tem para dar? É para aqueles que a gente ama mesmo e que nos magoam, mas a gente não quer deixar de amar. São aqueles perdões diários, aquelas ofensas diárias, aqueles conflitos diários, aquelas mágoas diárias. Muitas vezes esse é o perdão mais difícil de dar, porque tem que ser contínuo. Claro que ainda eu não tenho evolução espiritual de conseguir perdoar um estupro. Eu não conseguiria perdoar, sei lá, um assassinato de uma criança em relação a perdoar as pessoas que fazem mal para crianças, para inocentes. E foi me mostrado muita coisa. Me mostrou as crianças na Somália, as crianças na África, as crianças lá na guerra agora, né, em Israel lá. Todos vão ter que passar pelo que tem que ser necessário passar. Deus é justo o tempo todo. Se aquela criança nasceu lá naquele lugar de guerra, ela tinha algum propósito de aprendizado nisso. E nós que nascemos aqui no Brasil,
temos algum merecimento ou propósito de termos nascido aqui. Então Deus é justo. Então me mostrou assim violências, principalmente contra a mulher. Eu quero estar falando um pouco mais sobre isso. Lá no posto onde eu trabalho, eu já falei que eu atendo vítimas de violência sexual, principalmente crianças, né? Porque a gente atende a casa lar. Gente, é mais de 80% das famílias brasileiras que alguma menina já passou por algum tipo de assédio, ou foram molestadas, ou em alguns casos, infelizmente, estrupadas, molestadas, assim, sabe, realmente violentadas. Então, assim, é preocupante em todas as casas. Às vezes com o pai biológico, às vezes com o tio, com o irmão. Então, como trabalhar o perdão? Como ensinar essas meninas a trabalhar o perdão? Se eu mesmo, quando vejo, penso, meu Deus, se fosse comigo, talvez eu perdoaria, porque sou eu consigo assimilar. Eu fico magoado um tempo, mas eu consigo assimilar e perdoar, porque é da minha natureza. Mas se fosse com um filho meu, não dá. Não sei, eu não sei quanto que eu precisaria evoluir ainda para falar, não, esse perdão eu consigo dispensar. Daí surge aquela pergunta: como alcançar o tamanho amor, igual Jesus, né? Para também amar os vossos inimigos. E essa proposta, né, é um grande desafio, porque Jesus, ele resume todas as leis e todas as leis de todos os profetas em dois únicos mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o mestre do amor, né, ele esteve encarnado aqui na Terra para trazer a luz e a esperança, para iluminar as trevas do nosso coração, para as trevas começarem a desaparecer e a luz começar a brilhar dentro de nós, através do amor incondicional e do perdão verdadeiro. E ele vai além. Jesus, ele nos traz a proposta de amarmos os nossos inimigos. Amar o nosso inimigo. Não é gostar e deixar para lá, é amar. E isso se apresenta pelo meio do perdão. Quando você é capaz de perdoar seu amigo, você também é capaz de amá-lo porque você perdoou. O perdão ainda tão mal vivenciado nos nossos corações. Porque nós vivemos aquele perdão dos lábios, né? Não o perdão do coração. Ah, eu te perdoo, mas eu nunca mais quero te ver. Eu te perdoo, mas Deus vai te dar o que você merece. Eu te perdoo, mas você vai colher o que plantou. Eu já falei isso muitas vezes, embora eu saiba que vai mesmo. Mas não é assim que a gente tem que pensar. Não pode desejar o troco por irmão, mesmo que ele esteja errado. Deus te abençoe, irmão, vai. E não deseja nada, deixa pra lá. Esse é o verdadeiro perdão. Se você não precisa conviver diariamente com aquela pessoa e perdoar todos os dias, você consegue deixar pra lá e vive em paz, irmão. Nós transferimos para Deus as nossas iniquidades. E nós ficamos vigiando o momento que Deus vai punir quem nos agrediu, quem nos fez mal. Não é? A gente transfere para Deus. Ah, a pessoa fez um mal para mim, então, ó, que o universo te castigue, Deus vai castigar. Aí daí a gente fica observando para ver se Deus castigou mesmo. Esse é um falso perdão. Esse é aquele perdão da boca para fora. E o perdão é esse trabalho dentro do nosso coração. Quando nós estendemos a mão, ao invés de devolver a treva que nos foi lançada, quando nós devolvemos as trevas em luz, é quando Jesus nos traz a história de Simão Pedro, né, por exemplo. Que ele questiona o mestre: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? E na parábola, quem conhece sabe que Jesus falou: não, Simão. Você não vai perdoar 7 vezes, seu irmão. Você vai perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas Jesus não estava falando que é só 70 vezes 7 vezes. Você não vai começar a somar quantas vezes que você perdoa as pessoas. Quer dizer que é infinitamente, até que os seres melhorem, evoluam, se acertem, se assemelhem, percebam-se irmãos, parem de brigar, entrem num acordo.
vivendo em harmonia, em paz. Quantas vidas será que precisa para a gente perdoar alguns irmãos? Quantas encarnações? Por isso a lei do esquecimento. Porque se a gente lembrasse da maldade que nós fizemos, ou a maldade que nos foi feita em vidas passadas, talvez a gente não quisesse conviver com alguns familiares nossos, inclusive. O Miguel, eu tenho certeza que já viveu comigo numa outra vida, e nessa vida eu tenho certeza que ele veio para me ajudar. Porque a vida agora mesmo já me mostrou muitos insights do porquê ele veio. Mas ele não foi meu inimigo. Então é muito bom saber que você tem uma pessoa que faz parte da sua ascensão espiritual, que veio para te ajudar também. Mas e quando é um inimigo dentro de casa, gente? Todos os dias. É complicado, né? E Jesus, ele ainda nos alarga a nossa visão sobre a pergunta do amor incondicional. É naturalmente que o amor incondicional não quer dizer que a gente vai precisar andar. Sobre o amor incondicional, não quer dizer que a gente vai precisar andar de braços dados com o nosso inimigo. Não é estar do lado dele a todo instante, não é conviver com ele. Esse que não precisa, que não é necessário. Mas estar preparado que naquele instante que a vida nos oferecer, né, a oportunidade de estender a mão e nos oferecermos, e nós tivermos a possibilidade de oferecer a mão e oferecer a outra face, como Jesus também nos ensinou, buscando fazer aquilo que está ao nosso alcance, sem guardar rancor. Eu vou dar um exemplo de quando eu era criança. Quando eu tinha 12 anos, eu conheci meu pai biológico. E eu ia passar o Natal com eles na prainha aqui em Foz, né? Que é um lago artificial que agora está abandonado, a prefeitura não tem cuidado mais. Enfim, foi quando eu conheci ele, eu estava louca de feliz, tinha finalmente conhecido o pai biológico e tal. E eu ia passar o Natal com eles, e daí teve uma fofocaiada lá na família deles. E chegou aos ouvidos do meu pai biológico que eu tinha falado que eu me formaria médica e que o dia que ele precisasse de mim eu não atenderia ele. E ele acreditou nisso. Ele me colocou no carro lá na casa dele e veio me trazendo, me xingando, falando que eu não entendia ele, que eu não entendia a vida dele, que eu não entendia as escolhas dele, e me largou na frente de casa igual um bicho. Acho que nem cachorro eu soltaria daquele jeito. Então, assim, esse foi um dos meus traumas, entende? Esse é um dos perdões. Será que eu perdoei mesmo? Será que eu esqueci mesmo? Será que essa mágoa realmente passou? Será que esse trauma já foi curado dentro de mim? De eu ter sido rejeitada pela minha família biológica paterna por mais de uma vez? Eu acredito que hoje eu estou muito bem resolvida com isso, sabe? Mas eu já tive momentos que eu não estive tão bem, né, com toda essa situação. Então, o perdão é uma coisa difícil de ser trabalhada. E em relação ao meu pai, que falaram, né, que eu não atenderia ele se ele precisasse de mim no hospital, essa é a maior mentira que alguém já poderia ter inventado. Porque inclusive hoje, depois de tudo isso que aconteceu, eu sou enfermeira. E se um dia ele precisar de mim, eu estenderei a mão. E se um dia eu me formar em medicina e ele precisar de mim, eu estenderei a mão. E se um dia ele precisar de mim como filha, mesmo que ele não tenha sido meu pai, eu cuido dele. Porque eu sei o meu papel aqui nesse planeta. Mas infelizmente, cada um evolui a seu tempo. E esse perdão eu consigo dispensar no sentido de não desejar mal para ele. De verdade. Os meus traumas eu ainda estou trabalhando. O problema de você não perdoar, como eu falei, é que você guarda mágoa. É uma má água dentro de você. E isso vai te intoxicando. Isso vai te adoentando. Muitas vezes a gente passa 20, 30 anos guardando aquele sentimento negativo, aquele veneno dentro da gente, aquilo começa a se manifestar como doença. Passam 20, 30, 40 anos, outras vidas, nós ficamos encharcando a nossa mente com aquela vivência negativa de que nós tivemos. Recordando a experiência, contando a todo mundo o que aconteceu, para todo mundo que está à nossa volta, rememorando a situação, encharcando novamente a corrente sanguínea com aquelas vibrações negativas, nos fazendo
de vítimas daquela experiência. Às vezes, a pessoa que te ofendeu, ela já se arrependeu, ela já nem lembra mais de você, ela já transformou a vida dela, já está em outro caminho e nós ainda mantemos aquele lixo mental, aquele lixo espiritual na nossa mente, no nosso corpo. Então, amar o nosso inimigo, perdoando eles, é uma libertação. É uma libertação para nós, para libertar o nosso caminho. Não nos iludamos que quando perdoarmos alguém, estamos fazendo bem para o outro. Nós estamos fazendo bem para nós mesmos quando nós perdoamos os outros. Nós estamos nos libertando daquela influência negativa, daquela vibração ruim. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele escreve uma mensagem que se chama Perdão, Remédio Santo. É o remédio que nos cura. Então, vamos perdoar nem que seja por egoísmo, né? Porque além da pessoa ter nos feito mal e a gente não perdoar, ainda ficar doente porque não perdoou, daí a gente fazendo mal pra gente mesmo, né? Então, perdão, remédio santo. Vamos perdoar nem que seja por egoísmo. Lembrando ainda que muitas vezes esse inimigo eventualmente não está fora, né? Como eu falei, nem sempre a gente pode falar, siga a sua vida. Muitas vezes ele está dentro do nosso convívio, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro dos nossos trabalhos, das nossas igrejas. O nosso inimigo de vidas passadas muitas vezes está presente na nossa vida de hoje. E é para isso, justamente para isso, que, como eu falei, existe a lei do esquecimento, para que a gente possa conviver e acertar os pontos. Ele está reencarnado do seu lado. Eventualmente, pode ser você o inimigo da pessoa. Vocês eram tão inimigos que vieram juntinhos para não se perderem de vista. E para ver se consegue reconciliar alguma coisa. Quando nós vemos guerra no mundo, como atualmente, por exemplo, são guerras entre povos que têm uma ancestralidade familiar. Então, essas guerras traduzem também essa disposição de não abrir mão da razão. Ou seja, não abrir mão de querer estar sempre certo. A falta do Por que acontecem os conflitos? Porque você sempre quer ter razão, sempre quer estar certo. Inclusive, nos estados, nos países, guerras por religiões, guerras por opiniões, guerras por ego. E isso também, quando você não perdoa o irmão, você começa a ver essas tragédias. Porque a falta de perdão, o ódio, ele também dissemina. Ele é igual um vírus. Quando uma pessoa está com raiva, ela consegue contaminar os outros. Nunca percebeu que, de repente, no seu ambiente de trabalho, às vezes está tudo bem. Chega uma pessoa nervosa e ela acaba contaminando todo mundo fica mal. Todo tipo de energia é assim. Então, a energia de falta de perdão também se transmite. O perdão é a meta maior, mas até a gente conseguir atingir esse perdão total, existem caminhos. Iniciando um perdão parcial, né? Aquela desculpa, tipo assim, não consegui perdoar totalmente, mas não desejo mal mais. Ou já é melhor do que nada, né? Porque no final das contas, às vezes a gente quer ser puro antes do tempo. A gente às vezes quer ser perfeito antes do tempo. A gente quer ser luz, iluminado, santo antes do tempo. Gente, o perdão é algo que tem que ser trabalhado. Como eu falei, não é algo da boca para fora. Muitas vezes a gente precisa passar por um processo para expurgar da gente também aquele sentimento. Eu não consigo perdoar da noite pro dia, mas eu perdoo. Eu já passei por situações que eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Mas eu levei um tempo de meditação, de entendimento, para eu não precisar sentir. Porque o perdão é uma coisa sentida, não é uma coisa falada. Tem uma palavra em Eclesiastes que diz assim, ó: a vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, inclusive ser puro antes do tempo, ser perfeito antes do tempo. No capítulo 3 de Eclesiastes, diz assim: tudo tem o seu tempo debaixo do céu, e debaixo do céu tem um propósito. E lá ele vai falar assim: há um tempo de guerrear e há um tempo de paz. Que seja esse tempo dos afetos negativos que trazem a mágoa, a raiva, o rancor, que também tem esse tempo que precisa ser diluído.
E esse perdão rápido demais é mais uma negação da mágoa que você sente, que eu sinto, do que o perdão de fato. Se nesse caminho do perdão é necessário também perdoar a si mesmo, perdoe-se por sentir-se mágoa, por sentir essa mágoa que você ainda sente. Pois se você já está fazendo uma reflexão sobre esse perdão, sobre o amor ao próximo, essa mágoa que você ainda sente já é bem menor do que você já sentiu um dia. Quando você começa a refletir sobre esse perdão, é porque você já começou a perdoar. No passado, você foi para vias de fato, muitas vezes, com outra pessoa, com essa pessoa. Você foi para a guerra de fato. Agora, você está vivendo uma guerra íntima, quando você passa esse processo de reflexão. Uma guerra entre dois polos que você está aprendendo a fazer consigo mesmo. É entre o negativo e o positivo, qual lado que você está alimentando. Você não está mais colocando que o outro é o problemático, que você é o evoluído. Você está se colocando como igual. Então, todos os processos têm um tempo para acontecer. Não adianta a gente forçar o tempo. E para a gente poder, como eu falei, para a gente poder expurgar, né, todo esse sentimento de mágoa, de angústia, de ódio, de raiva, de coisa ruim, a gente precisa desse tempo. Dizem que para uma energia de uma pessoa que você conviveu muito próxima, para você conseguir separar a sua energia dessa energia, seria 6 meses longe, mas é 6 meses longe sem pensar, sem falar, sem ver, sem ouvir. É bastante tempo. Então é necessário que você faça essa meditação diária também, de perdão diário, de eu quero perdoar. Por que aconteceu isso? O que eu preciso aprender com isso? O que o universo me ensinou com essa dor, com esse sofrimento? Mas também não é um processo de vitimização, tá? É um processo de evolução. A ideia é que estejamos no caminho e não perdidos. No caminho, nós já estamos melhores do que estávamos ontem. E se nós estamos melhores do que estávamos ontem, a gente tem esperança em nós mesmos, não é? Se hoje nós estamos melhores do que nós estávamos ontem, então a gente pode continuar tendo esperança, que amanhã nós estaremos melhores do que hoje. Então, é pegar toda essa esperança que nós jogamos no outro e jogar ela para dentro de nós. Com as nossas atitudes, visando um futuro melhor. Não apenas um futuro melhor para mim. Porque mudando de dentro de mim, a partir de dentro de mim, eu começo a mudar o universo. Mudando com as nossas atitudes, nós mudando as nossas atitudes, nós viveremos um mundo melhor. Senão, nós continuaremos matar os nossos irmãos, como está acontecendo, as guerras por aí. Por amor, por fé, em nome de Deus. Viver sem mentir torna a vida mais fácil e mais leve. Então é isso, gente, hoje, esse videozinho. Espero que tenham gostado. Gratidão, grande beijo no coração e a gente se vê. Namastê.